Eu vou te apresentar três simulações para que você estime o potencial de faturamento médico dentro do mercado particular. São três contextos diferentes. Vou apresentar um médico que tem apenas a consulta, ou seja, o clínico, ambulatorial. Vou apresentar uma situação em que o médico tem a possibilidade de ter procedimentos, então são os atendimentos clínicos e procedimentos, a fonte de faturamento. E o terceiro caso, o médico que tem a possibilidade de realizar cirurgias de pequeno ou de grande porte. Então são três realidades. Você vai verificar com alguns dados que eu coletei, com colegas que têm faturamentos similares ao que eu vou apresentar aqui ou até maiores, e portanto eu quis deixar algo com um nível de realidade para que não haja alguma percepção de promessas fáceis, de conquistas fáceis. Os dados apresentados aqui são baseados em pessoas que já estão conquistando isso. A gente teve um encontro há 2 dias, nós já introduzimos o tópico e a gente pretende fazer uma sequência. A gente, porque isso faz parte de um lançamento, eu fiz a outra live, fiz hoje, estou fazendo hoje, vou fazer outra sábado, e segunda-feira, às 20 horas, vou fazer a grande transmissão para falar sobre alguns lançamentos da mentoria e de um conteúdo amplificado que vai estar disponível dentro da nossa plataforma, da nossa Escola Médica de Negócios. Mas bora lá fazer a live de hoje sobre algumas simulações que vai ajudar você a comparar o seu faturamento hoje, vai ajudar você a estimar o potencial faturamento dentro do mercado particular. Os dados colocados aqui estão baseados em algumas pesquisas que eu fiz, alguns colegas já estão com esse faturamento, mentorandos meus também já estão com esse faturamento, então o meu objetivo é não sair da realidade, não causar alguma sensação de que é fácil e também tangibilizar algumas métricas para que você tenha a comparação, tá bom? Então, esse é o meu compromisso. Para facilitar o entendimento aqui, eu preparei uns slides que eu vou compartilhar a partir desse momento. O tópico da live é esse, como faturar entre 20 e 28 mil por mês na atuação médica no campo da medicina particular, mercado privado. Bora lá saber sobre isso e você já até pode comentar, está acompanhando ao vivo, se acredita que isso é possível. Eu vou apenas reiniciar aqui para ficar fácil a edição e depois fazer alguns highlights, tá bom? Aqui Daniel Coriolano, vou falar sobre como faturar entre 20 e 28 mil reais por mês, apresentando três simulações dentro do contexto médico em atendimentos particulares. Para facilitar o seu entendimento, vamos começar aqui por um tópico que eu julgo ser impeditivo, acho que essa é uma percepção que muitos têm, é sobre o medo de adentrar no mercado particular. Existe um medo de não obter sucesso ou de realizar um investimento de grande volume para o momento atual da carreira e isso não dá retorno. E muitas pessoas colocam esse medo como algo que causa uma obstrução na ascensão da carreira. Já eu tenho uma visão um pouco diferente sobre o medo que temos para algumas escolhas das nossas vidas. O medo de realizar um investimento que a gente não conhece, seja ali no banco ou na corretora. E aqui, na carreira médica, esse medo de adentrar no mercado privado por não ter paciente, ele serve como um fator de proteção. A não exposição é uma proteção. E até certo ponto, ele é muito benéfico para te tirar de apuros, né? No entanto, à medida que você desobstrui a ignorância e não entender isso como algo pejorativo, à medida que você adiciona camadas de conhecimento, de visualizar como é o mercado, o medo vai ficando secundário, você vai dando espaço à coragem. Então, entendo a coragem como um antônimo do medo, mas para que a coragem se revele, essa coragem ela é desobstruída à medida que a ignorância sai também de caminho. E o meu objetivo é que a gente possa desobstruir essa visão do medo e a transforme em coragem. Se você está comigo por aqui, você pode criar essa imagem mental até o final de desobstruir um pouco mais a visão sobre o medo que impede a que você vá para o mercado particular ou que invista mais tempo nele, mais energia, porque no longo prazo há a tendência de ter bons resultados com essa medida de carreira médica. Seja você que já está dentro do mercado e tem uma especialidade bem definida, ou você que está em fase de construção, né? Em nosso grupo de liberdade médica tem otorrinos, tem GOs, tem médicos generalistas, tem pediatras, e eu entendo que cada um pode ajudar o outro, mas que mesmo assim cada um tem uma caminhada com suas peculiaridades. Então o primeiro ponto é esse que eu gostaria de alertar, que o medo é um fator de proteção, mas que à medida que deixamos a ignorância de lado, a coragem vai permitir que nós possamos dar passos mais significativos nas nossas carreiras. Eu decidi trazer aqui três simulações
de possibilidades de faturamento. A primeira que eu vou apresentar vai ser o médico que tem como principal meio de serviço o atendimento clínico. Então, ou seja, o exame clínico, anamnese, exame físico, que segue para diagnóstico, exames complementares e acompanhamento. São várias as especialidades, das mais de 50 que existem, que têm apenas o contexto de exame clínico, né, o contexto ambulatorial, como ferramenta de trabalho. Já outros colegas adicionam mais uma camada de serviço, que são os procedimentos, alguns terapêuticos, outros diagnósticos. Os terapêuticos que cursam também como procedimentos estéticos, Botox é um exemplo, o otorrino, a laringoscopia, ou o ecocardiografista, que tem o exame para fazer a ecocardiografia. Então, algumas especialidades podem adicionar isso. O médico que atua sobre o tratamento da dor tem também isso. Então, são procedimentos que acabam revelando uma maior remuneração. E o clínico, que tem também a cirurgia como um rol de trabalho. E a cirurgia tende a ter um maior preço de mercado, e eu vou considerar também essa variável para as simulações apresentadas aqui. E aqui, antes de apresentar cada uma das simulações, eu tenho uma consideração a fazer sobre por que a sociedade valoriza procedimentos, cirurgias de maior porte. Há uma tendência de valorizar mais coisas, né, estruturadas, por exemplo, a colocação de um silicone. Existe uma coisa objetiva mesmo a ser comprada, então é uma estimativa de que coisas têm uma maior valorização do que serviços, onde é algo até certo ponto abstrato, não há uma entrega de uma coisa ali, de um produto, e acaba que o mercado é assim. A outra possibilidade de você aumentar a percepção de valor é você criar um conjunto de entregas. Aí esse conjunto de entregas aumenta a percepção de valor, e aí você cria o serviço para entregar, e ele tende a ter uma maior percepção de valor em relação a apenas o atendimento médico, uma consulta. Tá bom? Por isso que as pessoas, os colegas médicos que atendem e fazem procedimentos ou que fazem cirurgias, tendem a ter uma remuneração maior do que os clínicos, quando comparado com os clínicos ambulatoriais, né? Você já deve ter percebido isso. Bora lá para a primeira simulação. Essa primeira simulação leva em conta o seguinte: 3 turnos de atendimentos por semana. Então, se você não sabe, existe essa possibilidade de entrada no mercado com um grau de investimento bem menor do que o outro, que é comparado quando você monta o seu consultório por completo. Então, você pode montar por completo, alugar sala ou comprar sala, montar tudo do teu jeito, ou fazer uma entrada leve no mercado, uma soft open, né, que é uma entrada leve, uma abertura leve. Você aluga apenas um turno, paga por aquele turno por semana, e com isso tem a oportunidade de experimentar o mercado. O turno vai lhe custar, dependendo de onde você vai trabalhar, do posicionamento da clínica, 1.500, 1.000 ou um pouco menos, vai depender de cada região. Mas o fato é que é bem menor o valor de investimento para a entrada, aluguel por turno, do que a montagem própria da clínica. Então, o que eu estou considerando aqui é um médico que tem atendimentos em 3 turnos por semana, ou seja, durante o mês ele tem 12 turnos de atendimento. Com isso, eu considero que a cada turno ele consegue atender 5 pessoas com um bom nível de qualidade. Dentre essas 5 pessoas, haverá paciente de primeira vez, haverá um retorno que é mais rápido. Então, estime essa média, que em 12 turnos por mês, ele tem um potencial de atender 60 pacientes. Beleza? Mas há de que se considere que nem todos os pacientes dos 60, que é o limite, nesse contexto aqui de atender 5 por turno, nem todos são pagantes. Na minha estatística, eu encontro que 20% dos pacientes atendidos a cada mês, depois de alguns meses, eles são pacientes não pagantes de retorno. Outros pacientes não precisam de retorno, não é exatamente todos os pacientes que vêm para a primeira consulta que retornam. Às vezes, na primeira consulta, ele já consegue dar o segmento ali, ou então é um paciente de segunda consulta que não precisa de retorno. Se ele tem uma doença crônica, ele vai apenas para o seu segmento, é apenas uma consulta e segue sem uma necessidade de retorno. Por vezes também a necessidade de mostrar exame, mas o suporte de tecnologia que você utiliza vai permitir que você avalie o exame e dê uma contrapartida para o paciente, apenas fazendo alguns apontamentos e sem necessidade de consulta presencial, portanto preserva espaço no seu turno de atendimento. Nessa simulação, dos 60 pacientes que você tem potencial de atender em 3 turnos a cada mês, você terá 80% pagantes, que isso representa 50 pessoas pagantes em um mês
vezes R$ 400, colocando um preço médio de consulta médica. Com isso, uma multiplicação simples revela que o faturamento potencial nessa simulação chega a R$ 20.000. E aí você pode comparar também para verificar se você tem mais pressão assistencial para abrir outro turno, ou vale a pena ficar no emprego público também que você já está, devido a uma eventual segurança em termos de CLT, ou então gestação, se você é mulher, verifica a possibilidade de se manter ou não apenas em um mercado público ou no privado, mas está aí algo bem realista que muitos colegas vivenciam. Existe uma oportunidade para os clínicos amplificarem esse rendimento sem necessariamente aumentar o volume de pacientes, que é criar blocos de tratamentos, blocos de acompanhamento. Dentro do meu treinamento, que será lançado segunda-feira, que se chama Jornada de Sucesso do Paciente, eu falo sobre como montar de forma passo a passo um sistema de entregas para o paciente em que contribuirá para que ele evolua sua saúde de fato, devido ao acompanhamento que será proporcionado, e que você tenha previsibilidade de faturamento, haja vista que o indivíduo vai ter um grau de responsabilidade para ir para as consultas, mediante a esses argumentos que eu vou citar lá na jornada de sucesso do paciente. Mas há uma oportunidade ainda do clínico ter previsibilidade desse faturamento se criar programas de entregas. Então, essa é a primeira simulação, bora para a segunda simulação. O clínico é dessa forma. A segunda simulação que eu preparei aqui é o médico que tem, no hall de entregas, procedimentos. Existem procedimentos diversos, alguns procedimentos diagnósticos, alguns procedimentos que são tratamentos estéticos, são vários os procedimentos. Vamos colocar aqui que esse mesmo médico utiliza 3 turnos por semana para os seus atendimentos, ou seja, isso significa 12 turnos por mês. O médico que realiza procedimento, a depender do procedimento, ele vai precisar de um maior tempo em relação a quando comparado ao tempo de consulta, ou de um menor tempo. Então, você vai refletir sobre o potencial da sua especialidade. O seu procedimento dura mais tempo ou menos tempo de uma consulta? E aí você vai jogar com os números. O que eu vou apresentar aqui são os princípios para simular, e você vai pegar os princípios e simular para você, para a sua especialidade, para os serviços que você tem no atendimento. Mas nesse caso aqui, na simulação que eu escolhi, é que um médico que tem 12 turnos por mês e que realiza, além da consulta ambulatorial, faz procedimentos, ele tem um potencial de ter 32 pacientes ambulatoriais por mês e 8 pacientes de procedimentos com um custo médio de R$ 1.500 por mês. Os pacientes pagando R$ 400 pela consulta e os procedimentos com custo médio de R$ 1.200. Só para que você tenha uma ideia, caso não tenha referência, a aplicação de um Botox vai variar, dependendo do volume, de quantas ampolas, mas varia entre R$ 900 e R$ 2.500. Depende do volume utilizado, do tratamento que está sendo proposto, dos objetivos de tratamento e do local onde você faz. Se é um posicionamento premium ou o mais popular, você tem essa variação entre R$ 900 e R$ 2.500. Eu, na simulação, optei por pensar em um procedimento que custa R$ 1.200. Embora você tenha um potencial de atender 32 pacientes de consultas por mês, mais uma vez, nem todos serão pagantes, pois você tem que ter o espaço para o retorno nos 12 turnos por mês. Portanto, estimo que 25 pacientes serão pagantes dos 32 que você vai atender a cada mês. 25 vezes 400, agora sim, tem os R$ 10.000 como faturamento de atendimento clínico. E considerando que em um dado momento você terá 2 procedimentos por semana, ou seja, 8 pacientes por mês realizando algum procedimento com ticket médio de R$ 1.200, você vai adicionar R$ 9.600. Portanto, a soma disso fica próximo a R$ 20.000 também, R$ 19.600. Essa é uma simulação considerando 3 turnos por semana de atendimento, ou seja, 12 por mês, 25 pacientes pagantes pelas consultas e 2 procedimentos por semana, ou seja, 8 por mês. Se você tem um procedimento que custa menos de R$ 200 e tem um menor tempo de execução, de qualquer forma, o lance aqui nessa simulação é buscar um faturamento de R$ 2.500 no turno que você dedica à realização dos procedimentos. Pode ser um turno dedicado aos procedimentos ou intercalado aos atendimentos ambulatoriais. Vai depender do tempo que você utiliza para realizar os procedimentos ou do preparo que você precisa para montar alguma mesa, ou se faz em outra sala que não a sala de atendimento clínico, você vai se organizar quanto a isso. Mas um clínico
que tem a consulta ambulatorial como serviço e algum procedimento, tem nessa simulação realista a possibilidade também de faturar com os 12 turnos por mês, muito próximo a R$ 20.000. E o próximo caso é do colega médico que tem a possibilidade de realização de cirurgias, o clínico cirúrgico. Eu sei que ainda existe médico que tem pequenos procedimentos e ainda tem cirurgia, ou seja, os três. Eu fiz uma enquete lá no nosso grupo, onde tem um pouco mais de 100 médicos, e a maior parte são clínicos. Mas eu vi que alguns marcaram lá na enquete que tem a possibilidade de fazer cirurgia e procedimentos, e outros a consulta e a cirurgia apenas, sem procedimentos pequenos. Mas aí você consegue visualizar aqui que o faturamento tende a ser maior com procedimentos ou com cirurgias. Então, vou considerar a mesma realidade. Um médico que tem 3 turnos por semana de atendimentos, ou seja, uma agenda para 12 turnos por mês, onde em 2 dos turnos ele vai realizar os atendimentos de primeira consulta, de segmento e também retorno. Em outro turno, ele vai dedicar a cirurgias, seja pequenas cirurgias ou cirurgias no centro cirúrgico. Eu coloquei 3 turnos por semana, mesmo considerando que um terceiro turno ele vai usar no centro cirúrgico, porque também ele vai ter que pagar o aluguel lá do centro cirúrgico. Então, essa é a consideração de dedicação de horas de trabalho, 3 turnos por semana. O paciente de cirurgia, ele retorna muito e não paga novamente. Por isso, a taxa de pagantes do paciente cirúrgico é 50% dos atendidos. Se nesse caso aqui, ele tem um potencial de, por mês, atender 40 pacientes, a gente tem uma estimativa realista de que apenas 20 pacientes serão pagantes, pois a ocupação da agenda para paciente de retorno, de complicação, de realização de visita para verificar ferida operatória, e não é apenas um retorno, às vezes vem mais do que uma vez, e isso é frequente na cirurgia, portanto, tem que ter uma margem maior de agenda para isso de pacientes não pagantes. Por isso que atendimentos ambulatoriais, atendimentos clínicos, aqui o faturamento está menor. Então, embora tenha um potencial de atender 40 pacientes por mês, ambulatoriais, apenas 20, 50% serão pagantes, e ao multiplicar por R$ 400, um preço médio, a gente vai ter aí um faturamento de R$ 8.000. No entanto, a diferença começa a ficar mais importante nas cirurgias realizadas. Na simulação, eu imaginei que o indivíduo poderá fazer uma cirurgia por semana. E a depender da cirurgia que você realiza, eu vou colocar aqui o faturamento médico para a cirurgia vai girar por volta de R$ 3.000. Eu não estou falando o preço total da cirurgia, que é veiculado também para o anestésio e outros membros da equipe, segundo cirurgião e instrumentador, etc. Hospital, eu estou colocando que o médico vai ter esse faturamento, vai receber por volta de R$ 3.000 na cirurgia. E ao realizar uma por semana, ele adiciona mais R$ 12.000 ao seu faturamento. E ao somar os 12.000 das 4 cirurgias por mês e os 8.000 das consultas de 20 pacientes, ele terá um faturamento de R$ 20.000, podendo chegar a R$ 28.000 se atribuir mais preço, mais valor ao procedimento cirúrgico ou se adicionar novas cirurgias. Sei que colegas podem cobrar também, podem faturar por volta de R$ 5.000 por cirurgias em algumas especialidades, por isso eu considerei aqui uma margem maior. Se é um colega médico que tem a possibilidade de realizar uma cirurgia por semana e ainda ter R$ 5.000 para cada uma dessas cirurgias, então ele vai deixar de faturar 20 para faturar 28. Esses dados podem ter alguma flutuação ao longo do tempo, mas os dados apresentados aqui, eles cursam dentro de uma linha realista para o médico que tem alguns meses dentro do mercado com algumas coisas a serem consideradas que eu vou falar aqui para atingir essas metas. Quais as variáveis para que você tenha isso, não como uma promessa vazia, rasa, mas com a possibilidade de chegar aos números apresentados aqui? Primeiro ponto, análise das demandas na geografia onde você mora, né? Então, se sua demanda está restrita a demandas geográficas, se você não tem apelo por pacientes de outras regiões através da telemedicina ou mesmo de pacientes que viajam até você, você vai ter com maior dificuldade, porque você vai ter que conquistar apenas pacientes locais, geograficamente restritos. Portanto, já gera um insight. Você não está limitado à sua geografia para gerar pacientes. Não é apenas na sua região. Tem colegas que os pacientes viajam até aqui, a capital, para realizar o procedimento com ele e, portanto, ele apresentou a sua competência de mercado através das ferramentas online, são as TEDx, né, tecnologias
digitais da comunicação e da informação, ou seja, YouTube, Instagram e outras mais. Você pode gerar essa pressão. Outro ponto, em quanto tempo você consegue ter uma pressão assistencial ao ponto de ter a pressão ocupando os 3 turnos de atendimento? Segundo a minha estatística, por volta de 10 meses de atuação do mercado. Alguns casos, dependendo da especialidade e do seu esforço de marketing, você consegue atingir esses dados aqui em menor tempo. Mas eu prefiro citar algo mais realista e conservador para alinhar a expectativa e realidade. Então, esperar que você conquiste esse patamar por volta de 10 meses da entrada do mercado é algo pertinente. Tenho experiência de colegas atingirem isso com 6 meses, de colegas atingirem isso com 1 ano apenas. Até então, foi patinando, cometendo alguns erros, mas existe alguma estratégia para acelerar isso. E as estratégias de amplificação da sua marca, de você como marca, com a utilização das ferramentas de gestão médica e marketing médico, vai poder reduzir esse tempo até a conquista. Mas saiba que ele não está muito fora do que muitos colegas têm alcançado. Agora, eu acho muito fora, e eu já vi aqui veiculando, a grande promessa de você ter conquistas de 50, de 100 mil reais em pouquíssimo tempo de mercado. Eu acho que isso serve mais para chamar a nossa atenção, para aguçar a nossa ambição, é própria do humano, isso, né? E isso nos fazer trilhar um caminho muito ilusório e que, por a expectativa ser quebrada, você desanima, às vezes até desiste quando estava próximo a ter uma elevação do faturamento. Então, eu prefiro ter algo conservador e realista para te entregar aqui e espero ouvir a sua opinião quanto aos dados apresentados. Se você se sentir à vontade, já comenta aqui, para que você entenda que há um esforço para conquistar as suas metas de carreira, que o medo pode dar lugar à coragem se você desobstruir da sua visão a ignorância e simples fato de você me ouvir aqui, há uma forte intenção da sua parte de tirar essa visão turva que a ignorância proporciona, então isso é ótimo, mas existem outros passos também, e que a expectativa de ter grandes conquistas, atingindo faturamentos apresentados aqui de 20 mil ou mais, pode se associar à manutenção de outros empregos, colocando você dentro dos plantões, mantido no plantão, se você gosta, a continuidade no plantão, no atendimento ambulatorial, no serviço público. Não é preciso desvincular e quebrar rapidamente. Eu não visualizo que isso é algo seguro, sair logo do setor, de algum setor que você está para investir 100% num. Isso é o que no mundo dos investimentos é chamado risco de ruína. Você se submete a um grande risco, ainda não colocou-se no mercado para entender muito bem, e é só quando você se coloca no mercado que você vai ter a visão muito forte de como você vai precisar se adaptar, se ajustar para ter as conquistas que quer. Mais ou menos aquela visão de não colocar os 2 pés para testar a profundidade de um rio. Não coloca os 2 pés ao mesmo tempo. Coloca um, ou então pergunta a alguém: ei, você que já colocou o pé aí, ou você que está aí dentro do rio, ele é fundo? Então esse você que está aí dentro do rio é conversar com algum colega que já atua lá, ou mesmo acreditar em mim, considerando a experiência que você já sabe que eu tenho através das mentorias, dos programas de acompanhamento que eu faço. Então, essa pergunta, essa mentoria, essa consulta que você faz a colegas que já estão lá, é a vertente de segurança que você precisa para alinhar expectativas e realidade do mercado médico. Ainda mais com a pressão que a gente tem hoje de mais volumes, maior volume de colegas no mercado privado, seja por intenção ou seja por pressão, porque não tem também empregos em outros locais. Essa é uma verdade importante a ser dita. Muitos vão para o mercado particular com a intenção própria como primária ali, querer atender no privado. Outros vão por pressão porque não tem emprego no outro local. Enfim, independente se é por amor ou por dor, saiba que existe uma estratégia a ser colocada para ter um bom posicionamento no mercado e fazer as conquistas citadas aqui nas simulações apresentadas. Se você tem alguma dúvida sobre o que eu citei aqui, coloca no direct, manda um áudio e aí eu vou te responder, beleza? No teu caso, na tua especificidade. E se você quer avançar no entendimento sobre esses temas correlacionados à inserção no consultório particular, eu te convido a entrar no nosso grupo do WhatsApp, que se chama Liberdade Médica. Lá a gente está com um pouco mais de 100 colegas, que aí eu faço uma enquete, mando um áudio, faço alguma interação para a gente ter
uma elevação do entendimento do contexto, fazer algumas modificações de práticas. Então, vai no meu direct e diz assim, Daniel, quero entrar no grupo do WhatsApp, e aí eu te mando. Bom descanso, a gente se encontra aí na próxima live, que vai ser sábado de manhã. Eu aviso lá no grupo o horário, tá bom? Tchau!